Boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso assunto, né, sobre o Espírito Santo de Deus. Antes de nós começarmos, eu queria me desculpar com todos, porque, na verdade, quando eu planejei esse estudo, eu pensei em quatro tópicos do estudo e se encaixaram tão bonitinho dentro de 4 tópicos, tudo que eu queria falar, que era falar sobre a importância do Espírito Santo, falar sobre o fruto do Espírito Santo, falar sobre os dons do Espírito Santo e sobre os dons ministeriais. E aí eu achei 4 semanas, maravilha, a gente encerra o tema. Só que na quarta-feira de estudo, há 2 quartas atrás, o assunto era muito extenso e eu fiquei numa saia justa aqui para apertar e conseguir falar tudo. E hoje, novamente, eu estou numa saia justa aqui com um assunto muito extenso também. Então, assim, peço desculpas por vídeos mais longos, né? Por uma pregação mais longa e por uma fala mais rápida e talvez por menos exemplos e menos comentários, porque realmente eu vou precisar enxugar. E aí eu peço a você que, se por acaso tudo ficou rápido demais, informações demais, que você possa aproveitar a oportunidade de termos isso tudo gravado, para você ouvir novamente com mais calma, pesquisando os textos e se aprofundando e, de alguma maneira, registrando melhor as informações, porque eu admito que são informações demais dadas numa pancada só. Então, eu peço a compreensão de todos, mais uma vez me desculpo, mas vamos, então, dar sequência ao nosso estudo hoje falando sobre os dons ministeriais. Amém? Pai, nós te damos graças por esse momento. Amamos, Senhor, estudar a Tua palavra. Reconhecemos a nossa pequenez, Senhor. Reconhecemos as nossas limitações. Te pedimos que o Teu Espírito, Senhor, vivo, verdadeiro, o Senhor que veio habitar em nós por meio do Teu Espírito, e é aquele que vem para nos ensinar todas as coisas. Que o Teu Espírito hoje nos abra o entendimento, nos traga a revelação, nos traga a capacidade de nos concentrarmos, de entrarmos na Tua palavra e retermos, Senhor, tudo aquilo que é bom que a Tua palavra nos ensina, movendo e despertando em nós o Teu querer e o realizar a Tua vontade, Pai. Abençoa-nos nessa noite, capacita-nos a falar e a ouvir, e especialmente, Senhor, a viver a Tua palavra. Nós te pedimos, Deus, pelo poder do nome de Jesus, que toda honra, que toda glória, que todo louvor te sejam dados hoje e eternamente, nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, abra comigo então a sua Bíblia, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 4, a palavra do Senhor nos diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, como a gente já viu no estudo anterior, aqui aparece o envolvimento da Trindade com a igreja, ou seja, o envolvimento da Trindade com o corpo de Cristo. E aqui há uma distinção do direcionamento de ação de cada parte da Trindade. O Espírito Santo distribui os dons. E aí a gente lembra do que nós já vimos antes, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagre, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e a capacidade para interpretá-las. São 9 dons do Espírito Santo. O Senhor Jesus concedeu os dons ministeriais, que são 5: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. E aí diz que Deus Pai concede as realizações. O que são as realizações? São todas as operações que não estão na lista dos 9 dons e que não estão na lista dos 9 dons ministeriais, dos 5 dons, ministeriais. Então, o que a Bíblia fala? Fala sobre socorros, governos, o ministério de contribuir, de presidir, o que exorta e o que exerce misericórdia e outros mais
que se a gente for pesquisando, a gente vai encontrando que a gente encaixa nessa lista de realizações. Então, é fundamental nós lembrarmos aquilo que alguns versículos falam a respeito desse assunto. Eu vou citar vários versículos aqui bem rápido para a gente entender, é um contexto só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, a partir do 29. Porventura, são todos apóstolos? Ou são todos profetas? Nós hoje estamos aqui falando sobre os dons ministeriais. 5. São todos mestres ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Aí já fala de um dom do Espírito Santo. Falam todos outras línguas? Interpretam-nas todos? Ou seja, essa pergunta do apóstolo Paulo tem uma resposta. Não. Não são todos que vão fazer todas essas coisas. Por quê? 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito ou a concessão dos dons ministeriais tem um objetivo específico, visa um fim proveitoso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O apóstolo faz uma comparação muito boa e muito importante da gente compreender a respeito do nosso corpo com o corpo de Cristo. Nós, no nosso corpo, temos muitos membros, né? E o corpo de Cristo também, mas é um só corpo e Cristo é o cabeça desse corpo. 1 Coríntios 12, 20. É certo que há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios 12, 25, 26. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Isso é um fato e é uma realidade no que se trata do nosso corpo. E a gente precisa ter em mente que é assim que funciona também no corpo de Cristo, na igreja. Se um membro sofre, todo o corpo sofre juntamente com ele. Romanos 12, 4, 6. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Diferentes dons que serão distribuídos, assim como diferentes dons ministeriais que serão distribuídos com um propósito. Então, visto isso, vamos estudar sobre os dons ministeriais. Efésios 4, lá a partir do verso 7, a palavra do Senhor nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Preste atenção. A graça foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando Jesus subiu às alturas, foi exatamente após a sua ressurreição, quando ele foi assunto aos céus. E a Bíblia diz então que ele concedeu dons aos homens. Quem concedeu os dons espirituais? Verso 11. E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual propósito? Com que propósito ele fez isso? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Lembra que nós dissemos que os dons são distribuídos visando um propósito. O propósito sempre é o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o aperfeiçoamento individual de cada membro desse corpo para o desenvolvimento do seu serviço, do serviço do corpo como um todo, do serviço da Igreja de Cristo nesse mundo, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo é a edificação do corpo de Cristo. Mas cada parte tem que estar
bem alinhada e bem ligada a esse corpo. Porque assim como o nosso corpo, se uma parte é cortada, essa parte retirada de nós morre, porque perde a circulação do sangue, também quando nós cortamos um membro do corpo, ele também morre. Então é importante que a gente compreenda a necessidade desse alinhamento, dessa unidade, dessa mútua cooperação. Até quando esses dons se manifestarão? Através da igreja. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, quando nós chegarmos à presença de Deus. Amém? Porque até então nós estamos perseguindo essa perfeição, caminhando para o alvo, não que já tenhamos alcançado, mas caminhando para o alvo. Mas qual é a preocupação do Senhor com o seu corpo? Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A preocupação do Senhor em nos dar os dons ministeriais é exatamente nos estruturar e nos equipar e nos fortalecer de tal maneira que nós não mais sejamos imaturos e frágeis, levados por todo o vento de doutrina, enganados por artimanhas e por astúcia que induzem ao erro. É importante que nós tenhamos firmeza e estrutura, e os dons servem exatamente para nos dar isso. O que o Senhor deseja, então? Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Esse é o objetivo do Senhor, que nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como é importante que nós vivamos essa palavra, que isso aqui não seja uma retórica, que isso aqui não seja apenas um versículo já muito conhecido, mas que seja algo que a gente se empenhe para praticar. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Precisamos nos importar uns com os outros e nos alinhar uns com os outros. E o apóstolo Paulo diz, se vocês se reúnem e se mordem, vocês estão prontos para se destruir. É esse o propósito do Senhor na nossa união? Não. O propósito do Senhor é que nós estejamos bem ajustados, consolidados com o auxílio de toda junta, justa a cooperação de cada parte, promovendo o nosso próprio crescimento em amor. Os 5 dons ministeriais, então, são bem distintos. É o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Todos esses 5 dons ministeriais têm este propósito que nós acabamos de ver aqui. Aparelhar a igreja e edificar o corpo de Cristo, de maneira a dar a estrutura para esse corpo, para que ele não seja vulnerável e não se deixe enganar, e não se deixe, então, ser induzido ao erro e nem venha se autodestruir na divisão e no partidarismo e na rebelião. O Senhor Jesus, ele viveu cada um desses 5 ofícios no seu próprio ministério terreno. Ele foi o único homem que acumulou em si mesmo todos os dons ministeriais. Ele teve os 5 dons se manifestando no seu ministério. Ele tem a plenitude dos dons e exatamente por isso ele é apto para conceder os dons aos seus discípulos. E é ele mesmo quem concede esses dons. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 1, diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então aqui a gente vê Jesus sendo chamado de apóstolo. Atos 3, 22, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis
em tudo quanto vos disser. Profeta, esse profeta é o nosso Senhor Jesus prometido. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Palavras do Senhor Jesus. São palavras de Isaías, do profeta Isaías, mas que foram repetidas por Jesus em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele foi chamado para evangelizar. 1 de Pedro 5:4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O Supremo Pastor, esse é o nosso Senhor Jesus. Lucas 19, 47 e 48. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, contudo não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Ele era o mestre dos mestres. Então, a palavra ministério, e a gente está falando de dons ministeriais, ela quer dizer serviço, execução de uma tarefa, ocupação exercida por alguém. É um serviço, uma função que deve ser exercida por alguém. Todo cristão, na verdade, tem um ministério. Todo cristão tem uma função no corpo de Cristo. Todo cristão pode exercer uma medida de um dos dons ou de mais de um dos dons ministeriais, mas os dons ministeriais propriamente dito não são para todos. Então não são todos que serão que terão a concessão de dons ministeriais, mas uma medida desses dons pode se manifestar por meio de todos. A gente vai entender isso melhor mais para frente um pouquinho. A todo cristão foi confiado o ministério da reconciliação. Por isso, todo cristão tem a incumbência de evangelizar. Lá em Marcos 16:15 diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso foi uma palavra que Jesus deu a todos os seus discípulos, a todos nós que cremos. É dever nosso evangelizar, porém apenas alguns são chamados para serem evangelistas. Vocês percebem a diferença? Todos nós temos a responsabilidade de evangelizar, mas o dom ministerial de evangelista é para alguns. E a gente percebe nitidamente a diferença entre ser usado numa medida do dom e, de fato, exercermos o dom. Os evangelistas, eles se destacam de uma forma muito sobrenatural, porque por meio dele se manifestam muitas coisas. A gente vai ver o evangelista mais para frente, mas é só para você entender que existe uma proporção diferente do dom se manifestando por meio das pessoas. Como membros do mesmo corpo, todos têm o dever de cuidar uns dos outros, né? Nós temos a obrigação de cuidarmos uns dos outros. Lá em Tiago 1:27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, qual é a verdadeira religião? É que eu me mantenha puro na presença de Deus, mas que eu também visite as viúvas, que eu visite os órfãos, que eu cuide das pessoas que estão à minha volta. Mas o ministério pastoral não foi dado a todos, foi dado a alguns. Todos, pela maturidade que já alcançaram, têm a capacidade e até o dever de ensinar aos outros. Lá em Hebreus 5:12 diz: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então o apóstolo, aqui, eu ia dizer apóstolo Paulo, mas a gente não sabe. A carta de Hebreus, o escritor da carta de Hebreus, ele fala que nesse momento aqueles homens, aquelas mulheres já deveriam ser mestres pelo tempo de caminhada que eles tinham. Ou seja,
nós devemos e temos a responsabilidade de amadurecermos na nossa vida com Deus, no nosso conhecimento da palavra e a partir disso estarmos aptos a ensinar a outros. Mas nem todos são chamados para ser mestres, para exercerem o dom ministerial de mestre. Então, há uma medida de cada dom nas pessoas, mas o dom ministerial não é para todos. Há uma medida de profeta que todos podem ter. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios 14:31 diz: porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então o apóstolo estimula que todos possam profetizar, mas nem todos são chamados para o ministério de profeta. Então, uma mesma pessoa pode exercer mais de um dom ministerial? Pode. Nós vemos lá na segunda carta de Paulo a Timóteo 1:11 o seguinte: mediante o evangelho para o qual eu fui designado, eu, apóstolo Paulo, fui designado pregador, apóstolo e mestre. Paulo acumulava nele 3 dons ministeriais. Os dons ministeriais servem para quê? Nós já vimos isso. Para equipar os membros do corpo a exercer seus ministérios, a fim de que todos sejam úteis e desenvolvam o seu chamado. Ministério não é apenas dom ministerial. Ministério é serviço e há muitas formas de se servir, inclusive através das realizações que eu falei agora há pouco, né? Sobre governo, sobre... Eita, que deu branco. Vou olhar lá atrás, mas, enfim, eu vou lembrar, gente, eu tô agitada, vamos lá. Existem diversos serviços e a gente pode, exercendo misericórdia, socorros, governos, né, e outras coisas mais que a palavra de Deus nos ensina. Então, os dons ministeriais, eles vêm para equipar o corpo, para que todos os membros do corpo tenham a capacidade de exercer o seu chamado. O fato de alguém não ser chamado a exercer um dom ministerial não o diminui em hipótese alguma. Você vai abrir mão de alguma parte do teu corpo porque ela parece que não tem destaque? Porque esse, na verdade, é um grande equívoco. Nós achamos muitas vezes que alguns cargos dentro da igreja ou alguns ministérios, por se destacarem de alguma maneira, são mais importantes do que outros. Só que, na verdade, todo o corpo é fundamental. Você não quer abrir mão nem da sua unha do dedo mindinho, do pé. Então, nós também não queremos abrir mão de nenhuma parte do corpo de Cristo, muito menos o Senhor, que deu a sua vida por todos nós. Então, é fundamental que a gente esqueça essa preocupação de importância, de destaque, de honra, de reconhecimento, porque, na verdade, todos nós precisamos exercitar humildade e mansidão, porque nada disso vem de nós mesmos, tudo vem do Senhor e toda a honra e toda a glória pertence apenas a Ele. O que é importante que a gente faça? Que a gente exerça o ministério para o qual o Senhor nos chamou. Porque se a mão achar que é de menos importância ser mão e quiser fazer função de nariz, vai ser um desastre. E assim somos nós. Nós precisamos ocupar o nosso lugar no corpo, compreender para que o Senhor tem nos chamado. Os 5 dons ministeriais não estão obrigatoriamente associados a cargos dentro da igreja. As pessoas podem ter cargos e não necessariamente terem os dons ministeriais. Ou pode ter os dons e também ter os cargos, mas não é uma obrigatoriedade. Eles estão relacionados, na verdade, com o serviço que cada um vai desempenhar para o corpo de Cristo. O cargo é a posição que alguém ocupa dentro do corpo. O dom ministerial é o serviço que esse alguém exerce no corpo. Então, no Novo Testamento, nós vemos que as ordenações com imposição de mãos, elas sempre se referem a cargos e nunca a dons ministeriais, porque exatamente os dons ministeriais foram concedidos por Cristo, não por homens, não por imposição de homens, não por escolha de homens, mas por Cristo. Então, os cargos sim são estabelecidos por meio de imposição de mãos e por escolhas.
como os presbíteros, como os diáconos, como os bispos, né? Esses são estabelecidos por homens e são estabelecidos por meio de imposição de mãos. Então vamos pegar um exemplo. Filipe, ele foi um dos sete homens escolhidos para serem diáconos. O que faziam os diáconos? Eles assessoravam o ministério dos apóstolos. Então, naquele momento de Atos dos Apóstolos, em que os apóstolos estavam muito sobrecarregados, eles disseram, não, peraí, não dá para a gente fazer tudo. Então, vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, fiéis, que estejam habilitados, né, e sejam realmente provados para que eles sejam diáconos e possam estar servindo as mesas, para que nós tenhamos tempo de nos dedicarmos à palavra e à oração. Então, Filipe foi um desses 7 diáconos, mas a palavra de Deus diz que aí você pode pensar, mas um diácono não é tão importante quanto um apóstolo, mas a palavra de Deus nos mostra o quanto que significa a nossa doação, a nossa disposição de servir, independente do que vamos fazer, não estamos em busca de glória. E Filipe foi um homem que se dedicou ao seu ministério de todo o seu coração. E olha o que aconteceu com ele. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, que pregava e que realizava sinais, vindo a revelar, no meio de tudo isso, por meio de sinais de cura, de libertação e de evangelização, ele veio a ser reconhecido como Filipe, o evangelista. Então, a partir do seu compromisso, de todo o seu coração com o diaconato, o Senhor Jesus derramou sobre ele o dom ministerial de evangelista. E ele passou então a ser reconhecido como Filipe o evangelista. Os apóstolos o consagraram para o diaconato e Jesus estabeleceu sobre ele o dom de evangelista. Precisamos entender que a Bíblia não ordena os 5 dons ministeriais por grau de importância. Não é, ele concedeu primeiro os apóstolos, depois os profetas. Na verdade, essa ordem que surge, talvez seja pela ordem que foi de fato surgindo ali no meio do início da igreja, mas não existe uma ordem de importância, não existe uma gradação como se fosse uma promoção ministerial. Eu começo como pastor e depois chego a ser, passo a exercer a função de apóstolo ou de qualquer outro ministério. Isso não é uma promoção ministerial. Na verdade, isso segue um propósito de Deus. Então, essa ordem não vem seguindo uma hierarquia de importância. É importante a gente entender isso. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, o mestre, ele aparece em 3º lugar na lista. E já em Efésios ele aparece em 5º. Então, se isso fosse uma ordem de importância ou de uma hierarquia, haveria uma contradição bíblica aqui. E a gente sabe que a Bíblia não se contradiz, porque, na verdade, essa ordem não quer dizer uma ordem específica de importância. Simplesmente foi a ordem que a pessoa que escreveu foi citando os dons ministeriais. Então, o dom ministerial também não é um título, mas ele é um reconhecimento de algo que é visível por meio do exercício ministerial de alguém. Exatamente o exemplo que eu dei de Filipe. Filipe era um diácono. E ele, como diácono, ele ia para o meio das pessoas e ele pregava a palavra de Deus. E ele evangelizava por meio de sinais, de prodígios, de cura e de libertação. E aí, então, o dom ministerial passou a se manifestar através da vida dele. Então, não é um título, é um reconhecimento que as pessoas veem o dom ministerial se manifestando por meio daquela pessoa e, então, passam a reconhecê-lo de fato no exercício desse dom. Então, vamos passar então aos dons especificamente. O dom de apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, Jesus é o apóstolo enviado da parte de Deus. E ele, por sua vez, envia seus 12 discípulos, que são chamados em Apocalipse 21:14 de os apóstolos do Cordeiro. Matias veio substituir o lugar de Judas Iscariotes, que, uma vez tendo traído Jesus, depois se suicidando, perdeu o seu lugar ali
como um dos 12 apóstolos. E aí o consenso foi, vamos escolher alguém que estivesse desde o princípio, lá no batismo de João, acompanhando toda essa trajetória e sendo testemunha de tudo que estava acontecendo. E aí então lançaram sorte, que recaiu sobre Matias, e Matias então passou a ser o 12º ali no caso, substituindo Judas. Então, depois desses 12 apóstolos, que são chamados apóstolos do Cordeiro, surgiram outros apóstolos. E aí a gente vê o apóstolo Paulo, Barnabé foi chamado de apóstolo, Tiago, irmão do Senhor Jesus, foi chamado de apóstolo, Andrônico, Júnia, Apolo e outros foram surgindo. Tem até uma referência a apóstolos, mas sem citar o nome das pessoas, enfim. Então, a gente vê que outros apóstolos, depois dos 12, também foram surgindo para exercício desse dom ministerial. Então, a função exercida pelo apostolado é ajudar a estabelecer a fundação da doutrina, organizar a igreja onde Cristo está sendo pregado. O que acontecia, especialmente no tempo ali dos apóstolos, e a gente pode pensar nos nossos dias. Você chega em um lugar em que não tem igreja, em que o evangelho nunca foi pregado, né? Como a missionária Maria do Socorro, por exemplo, tem trabalha ali naquelas ilhas, onde há ilhas que nunca ninguém ouviu falar de Jesus. Então, você chega num lugar como esse, prega o evangelho, aquelas pessoas se rendem a Jesus e ali se estabelece uma igreja. E é preciso então o quê? Fundamentar a doutrina no meio daquele povo, organizar a igreja, organizar o corpo, né? E estabelecer a fundação ou as fundações dessa estrutura que é a igreja. E quando eu falo de igreja, entenda bem, eu não estou falando de uma denominação ou de uma localização. Eu estou falando de corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus. Então, ele também é um braço forte para o trabalho dos evangelistas, porque os evangelistas chegam ganhando vidas e eles vêm em seguida para estabelecer a ordem daquela igreja, para estabelecer as fundações, para estabelecer a doutrina sobre o corpo. Para que não haja, então, desperdício de vidas que depois de já terem aceito a Jesus venham a se perder exatamente porque não tem a estrutura suficiente e acabam sendo induzidas ao erro e sendo levadas por ventos de doutrina. Lá em Atos 8, a Bíblia fala que Filipe prega com manifestação de poder e sinais, fazendo muitos novos convertidos. E aí a gente vê em 8:14 o seguinte: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, Filipe veio evangelizando, ganhando aquelas vidas para Jesus, convertendo aqueles corações à verdade do Evangelho. E aí, então, ouvindo isso, os apóstolos vão para lá, e aí são enviados João e Pedro, para então estabelecer ali os fundamentos. E eles começam, então, intercedendo para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo. Perceba a preocupação dos apóstolos de já ir aparelhando os novos convertidos. O batismo com o Espírito Santo, nós já vimos isso em outro estudo anterior a hoje, que ele não é uma experiência de êxtase, ele é um aparelhamento que nos capacita a termos uma estrutura para enfrentarmos esse mundo, para resistirmos ao pecado, para caminharmos na força do Espírito Santo, na produção do fruto do Espírito e não das obras da carne. Então é importante que a gente entenda isso, a urgência dos apóstolos de irem impor as mãos sobre aqueles novos convertidos para que eles recebessem o Espírito Santo de Deus e aí então começassem a estabelecer os princípios doutrinários. Então o apóstolo, ele é um plantador de igrejas, ele é um organizador da igreja, ele é um treinador de líderes, ele é um mobilizador do trabalho da obra do Senhor. Veja a importância do apóstolo.
né? Especialmente nos nossos dias de hoje, em que esse mundo está literalmente do avesso. Nós precisamos realmente que Deus levante com força os 5 dons ministeriais para que a Igreja de Cristo esteja muito bem aparelhada, não só para se manter firme, mas para ser instrumento de salvação a milhares de vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, o apóstolo, ele deve... o apóstolo ele precisa trazer nele, né, porque de novo não é um título, né, ele é me fugiu a palavra. Fica identificado nele o apostolado exatamente pelas credenciais do apostolado. Então ele precisa trazer nele as marcas do apostolado, as credenciais que são a prova do aval de Cristo para o seu próprio ministério. Cada ministério precisa trazer em si mesmo as marcas que o definem naquele ministério, porque não sou eu que me intitulo uma coisa ou outra e nem alguém da igreja que me intitula alguma coisa ou outra. É o ministério que o Senhor Jesus me concede, que se manifesta através da minha vida e fica evidente para todos as credenciais desse ministério e por isso o reconhecimento desse ministério através da minha vida. Então o apóstolo também precisa trazer essas credenciais, como o apóstolo Paulo diz, eu trago em mim as credenciais do apostolado. Ele deve revelar profunda experiência com Deus e trazer as marcas e evidências do sobrenatural e dos sinais na sua vida. Isso é muito importante, né? Há muitas pessoas se intitulando nos nossos dias apóstolo. E lá na carta aos Efésios diz, puseste à prova esses que se dizem apóstolo e não são, e os encontraste mentirosos. Então, se foi colocado à prova, é porque alguma coisa já não estava cheirando muito bem, e as credenciais não eram visíveis, não eram nítidas. Então é importante a gente ter muito cuidado, né? O apostolado e qualquer outro dos outros 4 dons ministeriais não são escolhas de homens, é manifestação da graça do Senhor Jesus sobre aqueles que Ele chama. Ele também precisa manifestar o ministério da palavra. Lembre-se que ele vem fundamentar a doutrina, então ele precisa ser profundo conhecedor da palavra, ele precisa ser poderoso na pregação da doutrina, né? É importante que esse apóstolo esteja muito bem alicerçado na palavra de Deus. Ele revela cuidado com o corpo de Cristo e ele se mostra pai espiritual. Essa paternidade espiritual que o apóstolo Paulo fala que ele sentia dores de parto para que aquelas pessoas viessem a nascer em Cristo. Esse é o verdadeiro apostolado, em que o apóstolo sofre as dores da paternidade espiritual para que ele possa trazer vidas ao reino de Deus. Ele tem autoridade e responsabilidade para com todas as igrejas que ele estabeleceu e para com as vidas que ele gerou. O apóstolo, e você vê isso claramente no apóstolo Paulo, ele passava pelos lugares nas suas viagens missionárias, ele ganhava vidas, ele instituía igrejas e ele ia embora, mas ele voltava para receber notícias daquela igreja, ele enviava as cartas para fortalecer a doutrina, ele enviava as cartas para trazer repreensão daquilo que estava fazendo de errado, ele enviava os seus conservos para irem à frente dele, já que ele não estava podendo ir naquele momento, para trazer a estrutura, o socorro, a correção necessária, ou o ânimo, ou outras coisas mais, àquela igreja que carecia dos seus cuidados, as igrejas que ele mesmo fundou e as vidas que ele gerou. Amém? Então, esse é um resumo do ministério do apóstolo. Agora vamos falar um pouquinho do profeta. No Velho Testamento, nós vemos que os profetas eram aqueles que traziam direcionamento da parte de Deus para as pessoas, para os reis, né, para a nação. Mas no Novo Testamento, por causa do derramamento do Espírito Santo, a gente vê que isso já não é mais necessário, porque cada um de nós pode viver pessoalmente a liderança do Espírito Santo.
Então não cabe mais ao profeta ficar ditando, né, o direcionamento para todos, como se ele fosse, como naquela época era, o único que tinha acesso a ouvir a voz de Deus, e ele era a boca de Deus para aquela nação, para aquela pessoa, para aquele rei. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós e nós precisamos desenvolver a sensibilidade do ouvir a voz de Deus, ouvir a instrução do Espírito, que vem exatamente para nos guiar, para nos convencer da verdade, para nos conduzir pelo caminho, para apontar o caminho e para nos mover na direção do seu querer, tá? Então, o profeta no Novo Testamento, então, não tem mais esse papel de dirigir as pessoas. Então, o dom de profecia, ele é diferente do dom do ministério do profeta. O dom ministerial de profeta é diferente do dom do Espírito Santo de profecia. Então vamos ler lá em Atos 21, capítulo 8, Atos 21, verso 8. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas aqui manifestavam o dom do Espírito Santo de profetizar. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Cesareia um profeta chamado Ágabo. Então, Ágabo exercia o ministério de profeta. E as filhas de Filipe profetizavam no dom do Espírito Santo. E vindo ter conosco, Ágabo tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então Ágabo traz uma revelação daquilo que haveria de acontecer com Paulo em Jerusalém. Ele entrega, então, uma revelação. Ele não traz nenhum tipo de interpretação da revelação e ele também não dá nenhum conselho. Ele apenas compartilha o que Deus mostrou para ele. Assim farão com o dono deste cinto. E ele faz sinais de um aprisionamento com o cinto, com as mãos e com os pés. E aí aquelas pessoas que ali estavam reunidas falaram para Paulo: não, então você não pode ir, se você for, você vai ser preso em Jerusalém, não vá para Jerusalém. Outros trouxeram o conselho, que na verdade não vinha da parte de Deus, porque o que foi que o próprio apóstolo Paulo disse? Ele disse que em todos os lugares por onde eu tenho passado, o que vem ao meu coração é isso, o que me aguarda são as cadeias. Então, Paulo sabia, e Ágabo estava ali apenas para confirmar o que o Espírito Santo já estava falando ao coração do próprio apóstolo Paulo. Então é importante a gente entender isso. Nos nossos dias, tendo em nós o Espírito Santo de Deus, o Espírito ministra sobre nós, e Deus envia então os seus profetas, aqueles que têm dons ministeriais, e muitas vezes eles não falam coisas absurdamente novas, eles reforçam coisas que Deus já tem ministrado ao teu coração, para que isso te traga a convicção de que é exatamente essa a vontade de Deus. Provavelmente já pode ter acontecido com você, mas eu já recebi a mesma palavra de diversas pessoas diferentes em lugares diferentes. Apenas Deus usando os seus profetas para confirmar aquilo que Ele mesmo já tem colocado no meu coração e que já tem falado por boca de outras pessoas. Uma confirmação. Então, cabe a cada um de nós sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. O profeta, ele proclama a palavra, que pode ser de consolo, de exortação, pode ser uma palavra de revelação, preditiva, e pode ser uma palavra para edificação. Às vezes a gente está, meio perdido, meio confuso, e o Senhor usa os seus profetas para trazer uma clareza às coisas, para que as dúvidas se dissipem de alguma forma. Ou o profeta pode exortar, ele pode revelar, ele pode consolar. Ele ministra debaixo de inspiração divina. E por isso, muitas vezes, ele tem que ter o cuidado para que ele não faça interpretações. Porque a interpretação, muitas vezes, está sendo dada àquele que recebe, mas não a ele propriamente.
Às vezes, para o profeta, ele está falando algo que para ele é meio confuso, meio sem sentido, mas ele fala pela obediência ao Espírito Santo de Deus. Mas quando chega no ouvido daquele para o qual essa palavra foi destinada, a coisa parece muito mais clara. Então a gente precisa ter cuidado para não entrar nessa interpretação e fazer meio uma confusão no meio de tudo isso. O profeta também traz direção profética para a igreja, né? Nós já ouvimos muitos testemunhos de pessoas, até o próprio pastor Aloysio, que chegando em uma das viagens que ele fez, né, a uma determinada igreja, Deus entrega uma palavra e aquela palavra vem, né, veste como uma luva a necessidade daquela igreja. Então ele traz direção profética para a igreja. Ele está entre os que fundamentam e fortalecem a igreja pelo ministério da palavra. Também o profeta faz parte dessa fundamentação da igreja. Efésios 2... Ixi, subiu aqui. Ah, tá. Efésios 2, 20, a palavra diz assim: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Então, o profeta também faz parte dessa fundamentação. Eles revelam o mundo espiritual e as coisas que hão de vir, a fim de animar, de preparar e fortalecer a cada um e a toda a igreja como um todo para o sucesso do propósito de Deus nas nossas vidas. Então, é importante a gente entender qual é o propósito do profeta, né? Às vezes o profeta tem umas atitudes meio estranhas, exatamente porque ele faz coisas estranhas. Imagina um homem como Ágabo chegando e já pega um cinto que nem é dele, já começa a amarrar pé e mão. É uma atitude estranha, mas Deus se manifesta dessa maneira. E a gente não tem que ficar meio fascinado com esse tipo de coisa. A gente tem que ter no nosso coração simplicidade, humildade, temor e obediência, muito mais do que admiração, porque na verdade nós deveríamos nos acostumar com o sobrenatural. O nosso Deus é sobrenatural e nós precisamos nos acostumar com o sobrenatural. O sobrenatural não pode ser estranho, ele precisa fazer parte do nosso dia a dia, ele precisa fazer parte da nossa vida com Deus. O ministério do profeta também precisa ser provado. Então, a palavra falada, ela não tem o mesmo peso da palavra escrita. Então, tudo deve ser confrontado com a Bíblia. O profeta não pode falar nada que seja contrário ao que a Bíblia fala, porque Deus não vai se contradizer. Então, é importante que aquela palavra dita por um profeta seja confrontada com a palavra escrita, com a Bíblia, para a gente ver se de fato aquelas coisas estão concordantes, com muito cuidado para não serem feitas, como eu já disse, as interpretações equivocadas. Lembre-se sempre, a Bíblia é infalível, o profeta não. O profeta também é homem e ele pode também se equivocar. Isso não o desqualifica como um homem de Deus. Todos nós estamos sujeitos a equívocos, mas o importante é que nós tenhamos em mente que o que é de fato infalível e inquestionável é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos para o evangelista. Todos têm a responsabilidade de evangelizar, mas nem todos recebem o dom ministerial de evangelista. Nós já falamos isso. Então, o evangelista, ele trabalha do lado de fora da igreja, pregando a palavra com uma unção sobrenatural e também trabalha do lado de dentro da igreja, animando e equipando o corpo de Cristo para também ganhar almas. Então não é um trabalho individual. Eu sou evangelista, eu vou lá para fora pregar o evangelho e vocês fiquem aí porque vocês estão aí dentro da igreja e eu me importo com quem está lá fora. Não, ele tem um ministério e a unção de evangelista e ele vai lá para fora ganhar almas, mas ele chega dentro da igreja e ele com os seus discursos e com a sua narrativa, ele motiva toda a igreja, a incumbência que foi dada a todos de evangelizar também. Então, ele tem um ministério da palavra, o evangelista, obviamente. Sua pregação é a mensagem da cruz, a obra de Cristo, as boas novas do evangelho. O evangelista não vai pregar e não vai ficar filosofando, ele vai pregar a palavra, ele vai pregar a cruz, ele vai pregar as boas novas. Ele revela sinais, prodígios, maravilhas, curas, libertações, milagres
esses eram os evangelistas que a gente via na Bíblia. Se os nossos evangelistas hoje não estão fazendo isso, precisam fazer. E nós sabemos que há alguns que fazem sim. Nós temos notícias, né, de evangelistas que estão mundo afora fazendo trabalhos excepcionais, coisas maravilhosas que chegam aos nossos ouvidos. Então, ele também aproveita toda e qualquer oportunidade e situação para pregar a palavra. Ele respira a pregação do evangelho. Pesa sobre ele essa responsabilidade e ele não consegue desligar dessa incumbência hora nenhuma da sua vida. Isso flui através do seu ministério, através da sua vida. Filipe é um modelo de evangelista, como nós já vimos antes. Então, os ministérios, eles precisam trabalhar juntos em prol do corpo. Nenhum ministério é para ser feito isoladamente. Nós estamos no mesmo corpo, todos cooperando para o mesmo propósito. E eles precisam estar um cooperando com o outro. O evangelista ganha vidas, o apóstolo consolida juntamente com o auxílio do profeta, do pastor e do mestre. Então, esse é o objetivo maior. Então, lá em Atos 8:14, diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Nós já tínhamos lido esse texto e é exatamente esse momento em que Filipe ganha as vidas e os apóstolos vêm para consolidar com o batismo do Espírito Santo. Amém? Vamos lá então para o pastor. O pastor, dos 5 dons ministeriais, é o que mais se identifica com a igreja local. Não quer dizer que ele não possa estar, de alguma maneira, abençoando outras igrejas, mas o objetivo maior do pastor é cuidar do seu rebanho, cuidar daquele grupo especificamente. E aí você tem ali na Bíblia algumas descrições que se referem à mesma função, que é o presbítero e o bispo. Então, o bispo, o presbítero e o pastor é a mesma coisa, é a mesma função. E o bispo é como se fosse um pastor de pastores, né? É um supervisor, aquele que vai cuidar de outros pastores para ter um domínio, vamos supor, uma denominação que tem várias igrejas e cada uma com seus pastores, e esse bispo está gerenciando todos eles, supervisionando todos os pastores ali debaixo do seu cuidado. Então, os demais dons, eles podem ter uma ação mais abrangente dentro de diversas igrejas. Você pode ter mestres que vão em várias igrejas, você pode ter apóstolos que vão a vários lugares, você pode ter esses ministérios mais itinerantes, mas o pastor, ele é um ministério mais focado para a igreja local. Nós já vimos que Jesus é chamado de o supremo pastor, o pastor dos pastores, né? Então, a primeira epístola de Pedro 5:4 diz: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E lá na primeira carta de Pedro também, no capítulo 2:25, diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, Jesus, né? Então, a palavra pastor se refere àqueles que cuidavam do rebanho, é literalmente isso. Somos, de fato, comparados a ovelhas que precisam de um pastor, né? E Jesus, a palavra diz que Jesus se compadeceu das multidões, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, Jesus é o supremo pastor, então por isso nós entendemos que há outros pastores, porque ele, como supremo, está acima de outros pastores. Então ele deu ordem, por exemplo, a Pedro, que Pedro pastoreasse o seu rebanho. Lembra dessa passagem? Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta o meu rebanho. E ele falou isso 3 vezes para Pedro. Barnabé também é um excelente exemplo de pastor no Novo Testamento. Ele foi enviado a pastorear os que se converteram em Antioquia. Mais tarde, a Bíblia mostra que ele chamou o apóstolo Paulo para ajudá-lo no seu dom ministerial de mestre, para fundamentar ali a palavra de Deus no meio daquela igreja. Então, tem um texto meio grande aqui que eu não sei se eu leio, eu acho que eu não vou ler, está em Atos 11:19, que mostra exatamente isso, né? Que Barnabé foi até Antioquia, mais à frente ele chamou o apóstolo Paulo para ajudá-lo, e eles passaram 1 ano ali inteiro se reunindo naquela igreja, ensinando a numerosa multidão. Então, em Antioquia
foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E essa igreja veio se tornar uma igreja de extrema proeminência ali naquele meio. E foi uma igreja cuidada ali 1 ano, sendo doutrinada por Barnabé e por o apóstolo Paulo. O pastor cuida do rebanho e a preocupação dele é fortalecer as suas ovelhas, ensinar as ovelhas, aconselhar, tratar as feridas, conduzir as ovelhas, proteger o rebanho, exortar, disciplinar. Muitas são as responsabilidades do pastor. Se você quiser ver isso com mais detalhe, vá lá no Salmo 23, vê o que o pastor faz com as ovelhas. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você vai lendo o que está escrito ali no Salmo 23, são as incumbências do pastor, do bom pastor. E os pastores precisam exercer esse cuidado com o seu rebanho. Também cada cristão deve se importar uns com os outros, exercendo uma medida de cuidado pastoral. Lembre-se que cabe aos cristãos visitar os órfãos, as viúvas, os doentes, que estender a mão ao necessitado, dar suporte ao irmão aflito, né? E tantas coisas mais que a Bíblia nos ensina. Nós também temos uma porção, né? Uma parcela desse ministério pastoral de cuidarmos uns dos outros. Amém? E, finalmente, então, o mestre. Então, também, como Jesus exercia os 5 ministérios, ele é o mestre dos mestres. Nunca houve um mestre igual ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que as multidões ficavam ali extasiadas e horas ouvindo a palavra, se esquecendo de comer, se esquecendo que estava anoitecendo, se esquecendo de tudo, ali fascinados pelos ensinos de Jesus. Ele gastou grande parte do seu ministério ensinando, e você vê isso nos evangelhos. Todas as vezes que Jesus estava ensinando, é muita coisa que ele fazia ali no meio da multidão. Então, lá em João 7:45, a palavra diz: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Então, aqueles guardas foram enviados para prender Jesus, e eles, ouvindo Jesus falar, eles ficaram tão fascinados que eles voltaram de mão vazia e não prenderam Jesus. Então, realmente, né, era uma exposição absurda de conhecimento, de autoridade e de unção que vinha sobre Jesus na sua capacidade de ensinar a palavra. Todos podem ter uma certa medida de ensino, como a gente já tem visto em todos os ministérios, mas alguns serão chamados para exercerem o dom ministerial de mestre, que é muito diferente, não é apenas ensinar. É um dom especial que de fato prende e atrai a atenção das pessoas e que realmente na unção que vem de Deus torna fácil e viável o aprendizado, a capacidade daquele que ouve compreender e assimilar aquilo que tem sido dito. Então, o mestre tem por responsabilidade equipar a igreja com conhecimento, não apenas para seguirem o reto caminho, mas para discernirem o mal. Como é importante esse ministério de mestre. Como é fundamental que os mestres hoje estejam atuando no meio da igreja, porque é por meio dos seus ensinamentos que a igreja se faz equipada e por meio do conhecimento da palavra, ela pode então discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, o conhecimento protege a igreja. Vamos ver lá em Mateus 24:24. A palavra de Deus diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Então não é um falso profeta que chega falando qualquer bobagem, ele vem com sinais, com prodígios, se possível para enganar os eleitos, mas a gente discerne isso como? A gente discerne isso pelo conhecimento da palavra, aprendido através dos mestres, do Espírito Santo de Deus, pelo dom do discernimento de espíritos e outras formas mais, mas o conhecimento da palavra é fundamental. 2 Coríntios 11:13, a palavra de Deus nos diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo.
2 de Pedro 2:1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Igreja de Cristo, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Nós vivemos esse tempo que a palavra de Deus nos adverte, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, que vão tentar e vão se infiltrar no meio do povo de Deus para trazer confusão, para trazer sofisma, para edificar fortalezas que nos aprisionem e que nos desvirtuem por completo, a ponto de renegarmos o soberano Senhor. Que em nome de Jesus isso não aconteça no nosso meio. Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus para identificarmos as heresias, os sofismas que têm sido lançados no meio do povo de Deus. O mestre tem imensa responsabilidade. Lá em Tiago 3, o apóstolo diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Pode parecer muito bonito ser aquele que ensina, pode parecer que é uma posição de destaque, de honra, de louvor. Na verdade, é uma imensa responsabilidade, assim como o ministério do apóstolo, assim como o ministério do profeta. Ai daquele que é usado de uma forma indevida. Ai daquele que passa a ser uma pedra de tropeço. Ai daquele que induz o povo ao erro. É uma imensa responsabilidade e nós precisamos não temer a responsabilidade, mas também não nos lançarmos levianamente a ela. É importante que a gente saiba que aquele que chama também é aquele que capacita, mas é preciso que o Senhor nos chame para os seus ministérios. É preciso que nós ocupemos o ministério para o qual nós fomos chamados e não nos precipitemos em fazer aquilo que nos parece atraente, né? Então, por que a Bíblia fala que eles receberão, os mestres, maior juízo? Porque eles terão que dar conta de cada palavra que sai da boca deles para ensino. Se as palavras são verdadeiras, se elas são palavras vividas por ele e se são palavras fiéis às Escrituras. Isso realmente é um peso de imensa responsabilidade. Lá em Apocalipse 22, no versículo 18, a palavra diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Nós não podemos tirar e nem acrescentar nada da palavra. Nós precisamos ser fiéis à palavra. O ministério do mestre precisa estar fundamentado na palavra. O seu compromisso é ensinar a palavra, não é ensinar a sua opinião, não é ensinar a sua interpretação, não é ensinar as suas experiências ou as suas impressões, é ensinar a palavra de Deus e viver essa palavra para que ele não seja encontrado como um homem falso, em que ele fala, mas ele mesmo não vive, por isso é encontrado como um desqualificado. Mateus 5,19, a Bíblia nos diz: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Então, grande é o mestre que observa os mandamentos, vive os mandamentos e ensina os mandamentos. E assim precisamos viver. O mestre precisa ser zeloso com aquilo que ele ensina. Ele não pode ser pedra de tropeço, ele não pode ser escândalo no meio do povo de Deus. O ensino precisa estar sujeito aos de maior influência. E mais uma vez eu quero reforçar isso: os ministérios não andam isolados.
Não é porque o mestre é um conhecedor da palavra que ele se basta, que ele pode estar ali sozinho e ele mesmo responde por si só. Nós estamos num corpo, precisamos estar ali bem alicerçados, bem alinhados, bem consolidados, e temos sim aqueles que nos presidem. Precisamos ter aqueles que nos presidem. Olha que coisa interessante isso aqui. Gálatas 2, 7, 9 diz: antes, pelo contrário, quando virem que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da incircuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé estavam ali voltados para os gentios, mas eles se submeteram àquilo que eles estavam fazendo, a revelação que eles haviam tido aos que os precediam, Tiago, Cefas e João. E eles então, discernindo e compreendendo que tudo aquilo vinha da parte de Deus, eles se uniram, estenderam a destra de comunhão, ou seja, avalizaram aquele trabalho. O mestre precisa ser humilde e aberto para completar o seu conhecimento. O conhecimento é inesgotável. E a gente não pode achar que a gente já domina tudo. Então, olha o que diz lá em Atos 18, 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. A gente não está falando de um aventureiro. A gente está falando de um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, que eram companheiros de Paulo, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. E a partir daí, Apolo começou a compreender não só o batismo de João, mas o batismo de Jesus e o batismo no Espírito Santo de Deus, e o seu conhecimento foi amplificado. O conhecimento, ele é inesgotável. O mestre precisa ser humilde, ele precisa ser manso, ele precisa ser dependente da graça de Deus, ele precisa também se esmerar, ele precisa se aplicar em conhecer mais, e não apenas conhecer, mas viver aquilo que ele prega. O mestre precisa discernir o nível de maturidade dos seus ouvintes, a fim de não errar a medida do alimento a ser dado. Isso é uma coisa interessante que o mestre precisa perceber. João 16:12, Jesus dizendo: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Não adianta eu falar para vocês, vocês não vão entender, vocês não vão suportar. É preciso esperar o tempo certo para que vocês possam entender outras coisas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, 1, 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Então, não dá para dar alimento sólido a quem só pode beber leite. E não adianta dar leite a quem precisa de um alimento sólido. Então, o mestre precisa discernir o nível de maturidade dos seus ouvintes para que ele possa adequar. Como discernir algo se a gente está falando, às vezes, a alguém que nós não conhecemos? É o Espírito Santo de Deus que conduz o mestre, assim como o Espírito Santo de Deus conduz o apóstolo, conduz o profeta, conduz o pastor em suas ações, no desenvolvimento e no desempenho do seu ministério. O mestre deve se manter humilde, sabendo que a sabedoria e o dom perfeito vêm de Deus e, portanto, toda a honra e toda a glória são somente dele, hoje e eternamente. Amém? Então, nós todos viemos ao mundo com um propósito pré-estabelecido.
Lá no Salmo 139:16, a palavra de Deus nos diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus estabeleceu um propósito para as nossas vidas desde o ventre da nossa mãe. E é muito, muito, muito urgente que nós compreendamos qual é esse propósito de Deus para nós, qual é o nosso chamado, qual o serviço, a ocupação que nós exercemos no corpo de Cristo. Pedro nos fala na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é multiforme. E nós temos que entender que ela não se restringe a 9 dons, nem a 5 dons ministeriais. Deus se manifesta de muitas maneiras por meio do seu corpo. E se eu não tenho os dons e eu posso buscar, o apóstolo Paulo nos manda buscar os dons, buscar com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Aqueles que te equipam para o teu chamado. Esses são os melhores dons. É importante que você discirna qual é o seu chamado e quais os dons que melhor vão te equipar para exercer a sua função. É importante que você entenda que Deus se manifesta de muitas maneiras. Qual é a maneira que Ele quer se manifestar por meio de você? Busque conhecer isso, para que a sua vida não se faça inútil no reino de Deus. Muito pelo contrário, mas que todo o potencial que o Senhor tem colocado em você possa se manifestar e se multiplicar para a honra e glória do Senhor. Efésios 4:16, a palavra de Deus diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Nós precisamos ser fiéis ao nosso chamado e não nos deixarmos seduzir pelo chamado de outros. Precisamos ocupar o nosso lugar, o lugar para o qual o Senhor tem nos chamado. Deus recompensa a fidelidade dos dispenseiros. Quanto mais fiel e maduro nós nos mostramos, mais o Senhor confiará às nossas mãos. Então, a fidelidade, ela se revela no pouco. Comece no pouco. Comece naquilo que vem ao seu coração. Se disponha com um coração singelo. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então, nós precisamos começar pelo pouco. Lá Mateus 25:21 diz: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Filipe foi escolhido pelas suas virtudes de caráter e pelo seu compromisso com Deus para ser diácono. E no seu compromisso ali tão bem desempenhado, ele chegou a ser chamado de evangelista. E assim somos nós, desempenhando singelamente aquilo que nos vem às mãos. E a Bíblia fala: fazei bem tudo o que te vem às mãos, para que você possa então ter a medida da sua disposição e da sua fidelidade e tendo experiências com Deus, amadurecendo e fortalecendo o ministério para o qual o Senhor te chamou, e que Ele vai te mostrar, e que Ele vai te aparelhar, e que Ele vai te capacitar, e que Ele vai desenvolver através da tua vida à medida que você se dispuser a isso, em nome de Jesus. Nós precisamos ser membros ativos, uma parte viva do corpo, útil ao corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui nós encerramos esse estudo e a partir do mês que vem, da próxima semana, nós vamos estar fazendo um novo tema de estudo e o tema é as emoções, motivações e a Bíblia. Ok? Eu espero que isso anime o seu coração e que o Senhor nos abençoe por meio dessa palavra. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Eu quero que você agora se disponha diante de Deus. Se você já conhece o seu ministério, se você já conhece o seu chamado, se você já é usado em algum dos dons do Espírito Santo, se você já é usado em algum dos 5 dons ministeriais,
glórias a Deus e se empenhe em desenvolver isso cada vez mais. Mas se você ainda não conhece, se você ainda não sabe, se você ainda não identificou isso, coloque o seu coração também agora diante de Deus. Todos nós, em que condições estivermos, vamos colocar diante de Deus o nosso coração. Pai querido, Tu que nos sondas e nos conheces. O Senhor nos conhece, como a Tua palavra diz, quando éramos ainda substância informe, no ventre da nossa mãe. E o Senhor já havia estabelecido um propósito para a nossa vida, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. E nós estamos aqui te pedindo, Senhor, usa-nos. Como Isaías disse a Ti, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu tenho muitas limitações, eu sei que muitas vezes me sinto amedrontado, eu sei que muitas vezes me sinto acuado, me sinto desqualificado, mas eu sei que o Teu Espírito é aquele que nos capacita. A Tua palavra diz que o Senhor capacita aqueles a quem chama. E nós hoje nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, para nos deixarmos usar, e como o apóstolo Paulo diz, nos deixarmos gastar em prol do Teu Evangelho, em prol do Teu corpo, em prol da Tua obra, em prol do Teu reino, Senhor. Em prol do Teu reino. Vem, Jesus. Vem sobre a Tua igreja agora. Vem sobre o Teu povo. Toca-nos. Toca-nos. E vai desvendando e trazendo o entendimento de cada um para o serviço para o qual o Senhor tem nos chamado. Para que possamos ser úteis e fazermos de forma excelente aquilo que nos cabe fazer. Como é bom contarmos com pessoas que fazem o seu trabalho de forma excelente. Nós queremos ser essas pessoas, Senhor. Queremos exercer o nosso chamado. Se há entre nós apóstolos, levanta-os na força do Teu poder. Se há entre nós profetas, se há entre nós mestres, pastores, evangelistas, levanta, Senhor, os dons ministeriais no meio da Tua igreja, porque a Tua igreja precisa desses dons, Senhor, para que ela seja equipada, para que ela venha a ser fortalecida, para que ela se levante como noiva imaculada, para que ela se levante como igreja forte e vencedora, diante da qual as portas do inferno não prevalecerão, Senhor. Essa igreja que avança inferno adentro, Senhor, que tira as vidas aprisionadas, ó Pai, aquelas que já estão à beira da morte, da perdição. Senhor, nós queremos ser essa igreja que estende o braço e tira o perdido da perdição. E coopera contigo, Pai, para tirarmos as vidas do reino das trevas e trazermos para o reino da luz, do Filho do Teu amor, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos. Não nos deixe, Senhor, uma igreja inativa, infrutuosa. Nós queremos, Senhor, e reconhecemos a importância do Teu Espírito. Reconhecemos, Senhor, o valor do fruto do Teu Espírito. Reconhecemos a necessidade dos dons do Teu Espírito. Assim como reconhecemos a urgência dos dons ministeriais. Senhor, aparelha-nos, levanta-nos, ergue os ministérios no nosso meio, Senhor, e no meio da Tua igreja espalhada pela terra, para que toda a Tua noiva seja fortalecida em Ti. E milhares e multidões venham a se prostrar aos Teus pés. É o que nós te pedimos, Pai querido, nos sujeitando à Tua mão poderosa, sabendo que não há em nós qualidade ou virtude que nos capacite a essas coisas, mas que o Senhor é aquele que nos habilita, é aquele que nos proporciona o dom. Recebemos o dom que procede de Ti, Pai. Abençoa-nos em o nome de Jesus. Agora, Pai querido,
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o teu povo espalhado pela terra hoje e eternamente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Deus seja a glória. Eu espero que esse estudo tenha sido um instrumento de bênção na tua vida e um instrumento de incentivo e de estímulo para que você se levante para ser útil nas mãos de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Boa noite a todos.